Olá, pessoal. Hoje o Manchete Podcast está mais descontraído e com um reforço de peso aqui para avaliar o cenário eleitoral nesse período que a campanha praticamente já começa. Esse período que é meio doido, né? Porque a campanha começa, mas não começa, porque os candidatos já estão homologados nas convenções, mas a campanha mesmo só começa na semana que vem, no dia 16. Para a gente falar um pouquinho como ficou o tabuleiro aqui na nossa região, no Norte Fluminense, assim como fizemos em outra oportunidade, eu recebo aqui o Fabrício Nascimento do Clique Campos e a jornalista, minha amiga Suzy Monteiro. Suzy, posso dizer que já com uma larga experiência na cobertura política e nós juntos em algumas dessas já, né, Suzy? E primeiro queria agradecer a vocês dois pela participação, começando com a Suzy. Obrigada a você pelo convite, mais uma vez aqui. É um prazer, né, estar com vocês dois comentando sobre um assunto que é tão importante aqui na nossa região, né? Fabrício, obrigado também. Eu que agradeço, Arnaldo. Estou sempre à disposição aqui do Manchete. Quando você precisar, é só chamar. Então vamos começar por onde? Vamos começar por Campos, né? Vamos na principal cidade logo, e onde nós estamos todos baseados. Suzy com o blog da Suzy Monteiro, meu blog também, o blog do Arnaldo Neto, e o Fabrício com o Clique Campos. Estamos todos baseados em Campos, embora eu falo que eu nunca deixei São João da Barra de lado, não deixo de maneira nenhuma, mas a base hoje, indiscutivelmente, é Campos. Então, muitas pré-candidaturas lançadas, mas o negócio afunilou. Até o momento, no Divulga, 5 candidaturas registradas, com a perspectiva de chegar uma 6ª candidatura. O que mudou do nosso último bate-papo para esse agora em relação ao cenário? Suzy Monteiro. Olha, eu acho que a novidade foi Madeleine, né? Que vem aí, muita gente tinha uma dúvida de como ela iria se desempenhar. Aparentemente está bem, está solta, né? Porque como delegada e tal, né? Você imagina que ela fosse ficar mais presa, entre aspas, mas ela está solta, está na campanha, está bem. Continua, né, a vantagem do Vladimir, sendo que aconteceram algumas coisas que eu acho assim, aí, né, até desnecessário, porque é uma pessoa que tem tanta vantagem e tal. Acho que tem alguns errinhos aí na pré-campanha que poderiam ter sido evitados, né? Exemplos. Bom, tem gente que foi, né, para a campanha dele e que causou um desconforto entre os aliados. Inclusive familiar, né? Inclusive familiar, né? A dona Rosângela, semana passada, e ela não é uma mulher de ficar, e aí, né? Até, como de se admirar, ela não é de ficar, de guardar nada para si, botou mesmo lá, ela não citou o nome, mas ela falou do descontentamento dela, né, com um filho, né, que atraiu e tal. Antes disso, ela já tinha demonstrado esse mesmo descontentamento com a ida do Marcos Soares para a campanha de Vladimir, que foi uma coisa que causou assim, muito embaraço lá entre os aliados. E eu acho que também tem uma coisa que é essa aposta de Vladimir no candidato dele, apesar dele ir a todas as reuniões e tal, dizer que não, que todos são iguais, a gente sabe, né, que o candidato dele é o Dudu Azevedo, e aí que é uma coisa também que está causando um atrito ali interno entre os aliados dele, principalmente os pré-candidatos a vereador. Fabrício, para a gente não continuar no mesmo assunto, claro, se você quiser acrescentar algo em relação ao prefeito Vladimir, é o principal candidato da corrida, né? Natural, porque é candidato à reeleição, a Madeleine também está despontando ali, mas tem outros nomes. Um nome não está mais, que é Thiago Rangel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa saída de Thiago e os demais nomes nesse tabuleiro. A saída do Thiago, eu acredito até que ele demorou a fazer isso, porque se ele tinha esse pensamento, ele tinha que ter definido lá atrás, até para o Twin agora ter mais tempo para aparecer, para as pessoas conhecerem. Faltam 60 dias para a eleição, menos de 60 dias. Então, a Madeleine, que foi lançada há 4 meses atrás, ela está tendo dificuldade das pessoas saberem que ela é candidata. Imagina alguém que entra no jogo agora. E aí o vice Clodomir Crespo também, que não pontuava nas pesquisas, então não agrega tanto para a chapa ali, mas fica uma chapa 100% bolsonarista. É a tropa do Bolsonaro ali que vai tentar fazer alguma coisa. Eu acho muito difícil a candidatura do Twin se manter, até porque eu assisti a entrevista que o Thiago te deu aqui na segunda-feira, que foi quando foi a convenção, que ele falou que em 7 dias ele ia definir para quem iria o apoio dele. Tinha 2 horas que ele tinha saído da convenção, então não tem muita lógica, já era para estar definido. Ó, meu apoio é no Twin, vamos com o Twin. Então já perdeu tempo até aqui, vai ter mais 7 dias.
para ver se é twin mesmo, e se for twin que vai entrar no jogo na semana que vem, enfim. Ainda não está no Divulga Cândido, deve até entrar e depois, se for retirar, deve sair. Mas eu acho que a saída do Thiago ali, ela não favorece a ninguém. Claro que o voto dele de Guarulhos vai migrar para o Vladimir também, mas o eleitor dele, do grupo dele, dificilmente vai votar em Vladimir. Então vai ficar ali, elas por elas, não muda tanto no jogo. Eu só acho que o tempo foi errado. Se queria sair, tinha que sair antes, para agora ter uma estratégia melhor. Mas eu acredito que ele deve ter os motivos dele para ter feito agora. Né? Agora tem uma questão dessa eleição que eu tenho até um pouco de receio de falar realmente o que eu penso, mas vamos aqui, estamos num bate-papo informal, é opinião de jornalistas, mas eu acho que a Carla Machado ela sai maior do que entrou nesse cenário eleitoral de Campos. Pontuou bem, no momento certo, numa entrevista com o Fabrício, o Rodrigo tirou ela do jogo. Quem tirou ela do jogo foi o Rodrigo Bacelar, daquela declaração, ela não pode ser candidata devido à tese do prefeito itinerante. E o PT tem uma candidatura que ainda não pontuou tão bem nas pesquisas internas e nem na pesquisa divulgada. Então, mostra que Carla tem um capital que seria dela, né, independentemente do partido. Mas e o PT? O PT vai conseguir pegar esse capital de Carla e trazer para ele ou esse capital vai se espraiar? Teríamos uma pesquisa para a gente comentar, que o Jornal O Dia encomendou uma pesquisa, mas até a Folha da Manhã publicou que contratou a Real Time Big Data para fazer presencial, mas o Instituto fez por telefone e por isso não foi divulgado. A partir daí, vários boatos, burburinhos surgiram, mas a versão oficial, até onde se sabe, é essa. Então não temos uma pesquisa nova ainda para divulgar. Mas na visão de vocês, numa cidade conservadora, no perfil bolsonarista, a candidatura do PT emplaca ou esses votos que eram de Carla são dela mesmo no âmbito pessoal e vão para outros candidatos? Vamos começar agora com o Fabrício? Pode ser. Vamos lá, dividir em 2 pontos. Essa pesquisa da Real Time, hoje os principais institutos do Brasil fazem por telefone. Porque é uma metodologia diferente, porque a pessoa não fica tão receosa ali de servir para outra coisa. Então, é estranho essa postura. Isso também já devia estar em contrato. Então, é no mínimo estranho. Só que quanto ao PT, as pesquisas que eu tive acesso, elas mostram que em Campos, pelo menos 17% do eleitor, eles votariam em alguém que Lula apoiasse. Então mostra um potencial de crescimento do Jefferson. Se ele vai conseguir isso, é muito difícil da gente prever, até porque ele não é a Carla. A Carla, ela já estava com 17. Então, mesmo sem Lula declarar apoio. Então, eu acho que a candidatura do PT pode influenciar, levar para um segundo turno. Mas tem que ver também como que o Jefferson vai se comportar. Se o Jefferson vai ser mais comedido, se vai mais para o ataque, se vai agradar o eleitor. Então ali é uma incógnita. Pode crescer, mas também pode não crescer. É aquela coisa, é o normal da política. Mas só a gente esperar mesmo para ver o que vai acontecer. Suzy. E não é só o Lula, né? Os grandes caciques do PT, as estrelas do PT, estão apoiando a candidatura do Jefferson. Já gravaram um vídeo para ele. Marcelo Freixo esteve aí semana passada, ia fazer uma caminhada, mas estava chovendo. Eles acabaram fazendo uma reunião interna, mas já o Lindenberg veio na convenção. Então, assim, várias estrelas, a Benedito já gravou vídeo para ele e tal. Então, assim, é um potencial. Campos é conservadora, sim, mas ela tem esse, como o Fabrício falou, essa parcela da população que que vai votar em quem for de esquerda, ou que vai votar em quem não for de Bolsonaro, né? Quem eles não identificarem com Bolsonaro. Então, assim, a eleição, apesar de municipal, ela passa muito também por essa nacionalização, né? Então, a gente tem que acompanhar isso. O Jefferson também está com um discurso bom, é professor, fala bem e tal, mas a eleição é um pouco retrato do que a gente vive no dia a dia, né? Das redes sociais e tal. Então, o embate, né? O enfrentamento faz muita diferença. Só para lembrar, Sim. Bolsonaro ganhou muito bem em Campos, com 160 e poucos mil votos, mas o Lula teve 100 mil votos em Campos. Então, mostra uma parcela expressiva que simpatiza com a esquerda na cidade. Sim, obviamente, só para reforçar o que eu falei no início, o grande vencedor dessa eleição, eleitoralmente, vai ser o que a gente vai conhecer no dia 6 de outubro ou no segundo turno, se assim tivermos. Né? O que eu falo desse período de pré-campanha é que a deputada Carla Machado, ex-prefeita da cidade vizinha, saiu bem pela única pesquisa que teve. O único momento que ela esteve sondada dentro do tabuleiro
ela estava bem. Era a segunda colocada, com potencial para levar o segundo turno, né? Mas vamos ver agora no jogo jogado, valendo mesmo, quem vai ter voto nessa eleição. Mas já que falei de Carla, vamos para a cidade dela, São João da Barra. Sus Monteiro está acompanhando lá o movimento? Tem acompanhado algumas coisas lá, né? A Caput levou Carla e elas caminham muito juntos. Acho que isso faz a diferença, porque esse capital político que Carla tem aqui, ela tem, eu acho que em quase qualquer município da região onde apareceu o nome dela, ela tem uma votação expressiva, ela tem um capital político. Prefeita há muito tempo, agora está fazendo um mandato legal como deputada, numa bandeira que é importante, né? As crianças com necessidades especiais, principalmente, e é uma pessoa carismática, empática, enfim. Então, isso reflete muito. Eu acho que é a principal, mas, né, aí, continuando, de oposição mesmo, eu acho que é só o Danilo, né, que é do Novo, que é o partido que está se mostrando e não está fazendo coligação em quase município nenhum aqui da região, e está se colocando mesmo como oposição, assim, em São Francisco, né, assim, em São João da Barra, aqui em Campos. Então, assim, são dois vertentes ali. A Caput, apesar do União Brasil, né, que é o partido dela, caminha com o PT de Carla, né, e outros partidos de esquerda, porque ali não é muito ideologia política, né, é a pessoa. O Danilo vai se, né, com a votação que tiver, caso não seja eleito, tal, ele se, né, coloca o cacife dele, o nome dele, para as próximas eleições. Eu acho que a grande novidade ali em São João da Barra, que pode fazer assim, a diferença, é para vereador, né? Os nomes, os novos nomes, né? Os nomes que estão surgindo e como é que vai ficar a Câmara, apesar de a tendência que seja de situação, né? A maioria, mas as novidades é que vão impactar aí, e isso também já projetando para as próximas eleições. Lá vai de 9 para 13 cadeiras, né? Então, gente nova deve entrar. A dúvida, e aí agora eu posso falar como eleitor, porque eu voto em São João da Barra, voto em Atafona, melhor dizendo, né? Mas a grande dúvida é: vai entrar gente nova ou vai voltar gente antiga, né? No final nós vamos falar sobre Câmara de Campos também, porque é um assunto interessante. Mas na questão ainda da majoritária, Fabrício, tem acompanhado São João da Barra? Danilo versus Carla Caput? Eu tenho acompanhado muito pouco lá, mas o que eu vejo lá é que é uma situação mais definida do que Campos, lá está bem tranquilo. Acho que a candidatura do Danilo é mais para marcar um espaço para 2028. Acho até que é um erro da família da Waire não ter um nome mais forte nesse momento lá, porque se eles se colocam como oposição ao governo Carla, eles deveriam ter um nome forte para vir, para brigar por mais de 30%, 40%, mas ali é mais uma eleição protocolar, na minha visão. Foi bom você falar da família da Waire, né? A família da Waire participou da convenção do PL lá em São João da Barra. O PL vai lançar uma nominata independente, não vai apoiar nenhum dos dois candidatos, né? O Novo lá se coligou com o PP, mas foi mais uma coligação do Vladimir em apoio a Danilo do que uma coligação realmente partidária, de programa de partidário, né? É mais um apoio do Vladimir mesmo à campanha de oposição a Carla Caput. Mas o que me chamou a atenção nessa convenção, conversei sobre essa convenção hoje com dirigentes do partido do PL, é que eles já conversaram nessa convenção de agora pensando em 2028. O PL já está se programando para 26, 28 em São João da Barra, porque eles falaram que perderam o time com a retirada do Elísio lá atrás, que era um pré-candidato natural do PL a prefeito. Quando o Elísio sai, eles não conseguiram se organizar. Tempo teve, né? Mas não conseguiram se organizar dentro desse período para lançar uma candidatura majoritária. Mas como eles precisam de bastante tempo, já começaram agora para as eleições de 2028. Agora, se São João da Barra parece definido,
Na margem de lá do Paraíba, a situação está um pouquinho diferente, né? Lá tá bom. Reviravoltas, assim, é uma política boa de cobrir. Tem até um post que eu vou fazer ainda em relação a declarações polêmicas da agora candidata pela Solidariedade Yara em relação ao Haroldo, que era pré-candidato a prefeito, mas agora é vice de Pedrinho. Como que vocês estão acompanhando a política de São Francisco de Itabapoana? Quem começa agora, Fabrício? Pode ser. Não, essa situação do Haroldo aí, no sábado, me ligaram e falaram, ó, o Haroldo fechou com a Yara, vai apoiar o governo aqui, mas vai ser anunciado na convenção. E aí eu preparei o texto, deixei tudo prontinho para soltar. Te falaram isso no sábado, Fabrício? No sábado... Me ligaram na sexta, eu liguei para os dois, tanto para a Yara, os dois me atenderam, quanto o Haroldo. Os dois confirmaram conversas, mas que conversas não passaram disso. Pra gente que entende, quando não nega, né, alguma coisa tem. Mas também fui surpreendido com o que você vai falar agora. Aí eu fiquei acompanhando a convenção, vendo o Instagram, né? Não anunciou nada. Eu falei, ué, por que o acordo morreu? Do nada tem a convenção de Pedrinho 2 horas depois e ele é anunciado como vice de Pedrinho. Eu falei, ué, como assim? Não tinha um diálogo ali? O que houve? Mas enfim, eu acho que lá o Pedrinho vai ser candidato. Na verdade, ele teve uma liminar para conseguir registrar a candidatura, pelo que eu entendi. Vai tentar levar isso daí ao máximo que puder. Lá na frente, se tiver algum problema, o Haroldo é o candidato representando ele. Acho que a máquina hoje é mais forte, por ser a máquina. O Pedrinho está muito tempo afastado do poder. Mas ali é uma eleição aberta. Historicamente, sempre foi muito apertada. Resta saber... votos, 113 Francimara ganhou de Pedrinho a primeira vez. Resta saber se caso o Pedrinho saia da disputa, ele vai conseguir transferir voto para o Haroldo. Eu posso colocar mais um ponto nisso que você falou. Segundo agentes políticos de São Francisco, que tem que saber se Pedrinho vai querer colocar força política se ele não for candidato. Essa é uma reclamação recorrente nos bastidores da política, que ou é ele ou ele não está no jogo. Tem reclamações até que quando ele é candidato, ele não quer colocar força. Mas vamos ver se ele vai fazer isso com o Haroldo. Né? Sus Monteiro. Então, os dois tinham essas informações. Uns dias antes, eu já tinha informação de que isso iria acontecer. Haroldo ia, se ele tivesse a garantia que Pedrinho viria como candidato, ele abriria mão da candidatura dele e seria o vice de Pedrinho. E soube também, né, que teve essa conversa com o Iara e tal, mas isso tinha me cantado essa pedra já na minha casa, inclusive, a pessoa que foi lá e que me cantou essa pedra já há tempo. Pedrinho tem um capital político forte ainda, está afastado há muito tempo, mas tem esse capital político. Todo lugar tem quem, né, é a oposição ao prefeito, né, no caso a prefeita. A pré-candidatura até, né, do marido dela já é uma coisa que cria ali também um burburinho, né, até entre os aliados. Mas eu acho assim, ali é uma candidatura, é uma campanha que vai dar gosto de cobrir. E vai ser tanto urna quanto, né, na justiça, né, nos tribunais também, que vai definir. Mesmo que, né, tudo corra bem, aqui, né, um dos dois ganhe, que Pedrinho ganhe. Isso aí vai ser levado para os tribunais para tentar tirar o mandato, enfim. É um quadro que a gente já conhece, a gente que de Campos, ultimamente, nos últimos anos, está um pouco mais calmo, acho que desde Rafael, que eu acho que não tem isso, mas a prefeita anterior, Rosinha, saiu, acho que 8 vezes, né? Ela teve mandato nos 2 mandatos dela. Enfim, é de justiça e urna. Essa eleição lá em São Francisco, se houver, né, aí buscando novamente essa questão jurídica, falávamos sobre isso aqui até antes de começar a gravar, né? Se houver uma decisão contra Pedrinho durante a campanha, né, como o Fabrício bem colocou, é uma liminar que restabelece a elegibilidade do ex-prefeito, que está cassado pela votação das contas dele de 2016, quando foi prefeito da cidade. O TSE e a Câmara reprovaram essas contas. Se houver um julgamento dessa liminar, essa liminar cair no meio da campanha,
pode ter um embaraço para a campanha do Pedrinho. Né? Isso também que nós estamos conversando aqui, com certeza vai ser um discurso da máquina lá. Porque não existe uma segurança jurídica que quem votar em Pedrinho, ele vai ser eleito, vai ficar... Porque aí também é uma culpa da justiça também. Porque isso teria que ter sido definido bem antes. Porque como que na semana das convenções que sai a liminar e aí fica essa insegurança... É ruim até para eleitor. E nós estamos falando de um processo de 2018, né? Até para dar mais garantia ao Pedrinho, para ter o seu direito de concorrer, quanto ao cidadão de São Francisco para ter certeza que o voto dele é um voto válido, né? No fim das contas. Mas, no retrato de hoje, Pedrinho, inclusive, é o único candidato de São Francisco com a candidatura lá no Divulga. Os demais ainda não colocaram. Porque, além dos dois, tem a candidatura mantida também do Novo. Do Rodolfo Elias, que esteve aqui comigo há pouco tempo no Manchete Podcast. Mas já que nós estamos falando de cidade que parece que vai ter mais disputa, tem outra cidade quente também, que é Quissamã. Vocês estão acompanhando lá a questão Marcelo, Armando, a Simone também é candidata, né? Chegou a lançar a candidatura a prefeita. Qual é a perspectiva de vocês para essa cidade, Fátima Pacheco, deixando o mandato depois de 2 mandatos até então bem avaliados? Lá pelos números internos que se falam, a disputa lá está muito intensa. Está bem pau a pau lá. O Armando, a gente sabe que tem o capital político dele lá, pelos mandatos que ele já teve lá. E o candidato da Fátima não é uma pessoa tão popular assim, então tem essas dificuldades mesmo tendo a máquina na mão. Só que lá está bem quente, bem acirrado, né? É ataque dos dois lados. Então, um lado às vezes perde a mão, o outro rebate. Então, lá vai ser uma eleição bem quente. E eu também acho que, assim como São Francisco, vai ser bem pau a pau ali. Sus Monteiro. Ali é outra questão, assim, bem complicada, né? Armando tem esse reconhecimento já, né? 2 mandatos como prefeito, Fátima também. Ali a diferença, eu acho que é principalmente o Marcelo Batista, né? Se Fátima vai conseguir transferir os votos dela, né, a credibilidade dela para Marcelo. E o negócio já começa quente, porque teve, né, esse problema toda semana passada na convenção do Armando, que ofenderam Fátima e tal, né, e ela como mulher ontem fez um evento lá só de mulheres, né, de desagravo a ela. Então, assim... é outro lugar que vai ser uma disputa bem acirrada. Sempre é, na verdade. Sempre. Mas, assim, acho que, além de bem acirrada, se continuar assim, acho que vai ser também bem baixo nível. Tem outro assunto, né? Ela até divulgou um vídeo ontem respondendo à vereadora Alexandra, que é a esposa do Armando, falando que durante a pandemia o Armando ficava andando pelas ruas bêbado, querendo abrir bar lá e botequim. Então, o nível lá já tá esse. O nível lá já tá esse. Eu não vou citar aqui o fato em si, mas era troca de ofensas por causa de corpo de mulheres na política de Quissamã, entre nomes influentes da política, apelidos, enfim... criticando o corpo, uma coisa fora do comum, coisa de cidade pequena, né? Eu falo quanto menor a cidade, mais a política é acirrada. Mas tem uma coisa que a gente precisa colocar ali de Quissamã, e aí é a minha opinião e eu quero ouvir de vocês também. Teve uma denúncia recente do Ministério Federal em relação à prefeita Fátima Pacheco e seu chefe de gabinete. Essa denúncia é da época da pandemia. E aí, é claro que a justiça tem que investigar e se houver culpados, obviamente que eles têm que pagar por isso, desde que a justiça consiga provar. Mas, às vezes, a promotoria não perde um pouco o time dessa denúncia, soltar uma denúncia dessa no período eleitoral, tem como uma das testemunhas a vereadora Alexandre, vereadora de oposição, mulher do candidato concorrente à prefeitura. Isso pode ser usado, de certa forma, até para descredibilizar a denúncia e dizer que tem fundo eleitoreiro em ser feita nesse momento. Às vezes, acho que falta um pouquinho de expertise do próprio procurador, que nem sei quem assina aqui a petição, mas do time. Seria o momento de uma denúncia dessa? Tem outro ponto também. Se teve crime, foi há 4 anos atrás. Ela teve 4 anos para continuar no poder e apagar a prova. Então, para que esperar tanto tempo? Se isso poderia ter sido feito lá atrás. Fica estranho mesmo. Eu cobri durante 20 anos política
na área também judicial, né? E isso foi sempre um questionamento. Por que que espera chegar véspera de eleição para desenterrar tudo? Parece assim que está tudo lá no canto, na gaveta, e fulano vai ser, vamos procurar aqui. Aí procura e começa, faz denúncia e tal. Uma vez, muito lá atrás, eu conversei com um promotor de justiça perguntando justamente por que isso. A gente tinha uma determinada política que estava saindo do mandato e aí, né, a promotoria resolveu, né, desenterrar tudo quanto era operação e não sei o quê. E aí ele falou, é muito difícil a gente fazer com a pessoa no cargo, né? Então, ali você já mostra que, acredito que hoje, né, a situação seja diferente, porque isso era em outro Brasil e tal, acredito que hoje deve ser diferente. Mas foi o que ele me falou e que era realmente. Como é que você vai, às vezes, né, fazer uma denúncia contra um governador no cargo, em um tempo, isso aí eu estou falando em um tempo em que não tinha rede social, não tinha tido Lava-Jato ainda, não tinha nada disso. Então, para você prender alguém no cargo, era para a pessoa fazer uma coisa assim absurda mesmo. Eu acho que se atirasse de uma pessoa em plenário, não prendia, porque era muito difícil você chegar nas pessoas com poder. E aí, assim, é uma questão mesmo. Por que espera? Por que deixar hoje que tudo é tão às claras, que as redes sociais estão aí, né, colocando tudo, você não tem muito mais como esconder? Por que esperar véspera de eleição? Se está errado agora, está errado desde quando aconteceu o crime, como você falou. Então, assim, não tem razão para isso. É dar o fundamento da desculpa, né, da defesa, que a gente conhece tanto aqui em Campos, né? Eu sou perseguido político, aconteceu isso porque Justamente. eu estou à frente das pesquisas e não sei o quê. E se está errado hoje, está errado sempre. Inclusive em novembro, depois da eleição. Sim. Tem um outro ponto também, que Campos teve uma operação que foi muito simbólica, que foi a telhado de vidro. Que aquilo ali inviabilizou Mocaibe completamente, que ele nem conseguiu disputar a reeleição ali. E depois de 15 anos ele foi inocentado. Uhum. Então, tipo, teve aquilo tudo para no final não dar em nada. Então, ele foi uma vítima. Sim. Então, isso daí... É claro que nós somos imprensa, a justiça, a gente não tem muito o que fazer. Sim. Mas deveria ter um cuidado melhor com isso. Sim. Porque a gente entende que tem que ter uma investigação, né, que tem que ter... E aí, né, voltando lá a Lava Jato, por que muita coisa caiu do que foi investigado lá? Naquela época, né, das prisões e tal, porque às vezes as investigações não seguiram o rito que deviam ter seguido. Então, assim, a gente entende que não é o tempo da gente que é jornalista, porque o tempo da gente, é o imediato. Antes era, né, a notícia do dia seguinte. O agora é agora mesmo. Aconteceu, você tem que postar naquela hora, porque senão acabou, ficou velho, já surge outra notícia, outra matéria e tal. Mas 4 anos, 8 anos, né? Às vezes tem coisa de 12 anos. Arnaldo Viana, que nunca mais conseguiu sair daquelas... Tinha um amigo meu que falava assim, gente, ele não tem processo, não, ele tem o encosto. Toda vez que Arnaldo anunciava que ia ser candidato, surgia, a promotoria fez, e a gente entende a importância, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica. Eu tenho conhecidos meus, até desse tempo, que são promotores de justiça, que são procuradores, respeito demais, Sim. entendo o volume de trabalho, Sim. porque também a quantidade de recurso e de processos que entram, assim, é humanamente impossível da pessoa dar uma agilidade, não existe também uma quantidade de servidores que possam sair investigando. Às vezes são pesquisas que tem que fazer, diligências que tem que fazer, entende-se tudo isso. Mas precisa ter um jeito de ser mais, de não coincidir tanto, porque isso
né? É uma coisa que a gente sempre sabe que chega a época de eleição, começa a pipocar um monte de coisa. Eu também gostaria de deixar claro que temos pessoas que a gente convive sempre do Judiciário, do Ministério Público, alguns se tornam fontes, né, de pessoas que a gente convive tanto tempo, que a gente conversa tanto e respeita demais o poder de investigação do Ministério Público. Mas você resumiu melhor do que eu na minha fala inicial. É que acaba criando a própria desculpa. Isso é uma perseguição política. Quando acontece recorrentemente em período eleitoral, a desculpa do investigado é que é uma composição política. Mas vamos fechar com o Saman aqui. Eu falei que tinha quase certeza, então tem sim, tem a candidatura da Simone Flores também, além das duas que... Como São Francisco deve polarizar ali também, tudo indica, com o Pedrinho. Era aliada de Fátima, Era aliada né? de Fátima. Foi sondado, inclusive, para ser vice de Armando. Né? Mas ali nas pesquisas internas, acho que o melhor arranjo foi com o Marcinho, que também já foi aliado e agora está lá como vice de Armando. E na chapa do governo, né, tá o Marcelo com a Tânia. A Tânia parece que também é uma indicação da própria prefeita Fátima Pacheco. Mas vamos sair de Quissamã, São Fidélis. São Fidélis é outra cidade que a gente às vezes não cobre tão de perto, mas que parece que vem uma eleição bem interessante lá. Parece que também o campo está aberto. Vocês estão acompanhando? Eu tenho acompanhado um pouco lá também, mas pelo que eu sei lá, o Igor lá é favorito, o Igor Porto. O prefeito lá tem um desgaste muito grande, já teve até, se não me engano, teve uma operação do Ministério Público lá, algumas coisas assim, tá com atraso de pagamento de médicos, coisas assim, então ele tá bem desgastado lá. E o Igor lá é um nome lá que é pule de 10 lá, pelo menos o que os moradores de São Fidélis falam. Mas o Zé William, assim, ele tem uma questão que é isso aí, fora dele do cargo, já não tem assim, não é muito carismático, mas entrou, e aí quando você entra num governo que estava praticamente parado, né, que era o anterior do Amarildo, por conta das investigações, por conta da crise que veio, né, as denúncias fortíssimas que envolviam não só o governo, mas envolvia familiares dele também. Aí Zé William entrou, né, quando Amarildo foi cassado, era o vice dele, e começou a implementar um ritmo bem acelerado, né? Botou caminhão na rua, botou a coisa para andar. E, assim, não sei... Teve essa ação agora, há pouco tempo. Tem uma questão também, né? Ele foi vice de Amarildo durante 2 mandatos, né? Como é que as coisas aconteciam, né? E ele não sabia. Olha que eu vou lembrar de Pezão aqui. Eu entrevistei o ex-governador Pezão, foi até no Digo Brasil. Candidatíssimo. Em Barra do Piraí. Em Barra do Piraí. E aí eu perguntei a Pezão justamente o que você falou em relação ao vice lá, o Zé William. Falei, Pezão, você foi secretário de obras, você foi vice-governador, os 2 mandatos do Sérgio Cabral. Esse tanto de denúncias envolvendo Cabral, você não sabia de nada? A resposta dele foi a seguinte: o Ministério Público não viu, a LERJ não viu, Tribunal de Contas não viu, por que eu que tinha que ver? Não sei, né? Talvez porque ele era o vice, mas enfim, foi a resposta dele. Pois é, né? Mas concluindo, desculpe te interromper. Então, assim, é só isso mesmo, assim. Ele colocou um ritmo lá de trabalho. A gente não pode desprezar a máquina, nunca, por mais desgastado que esteja e tal. Ele colocou muito, está procurando muitas alianças, né, fora, já teve em Brasília, no Rio e tal, mas vai ser um lugar... Agora, o Igor é realmente... favorito, né? Veio trabalhando já há muito tempo, foi um vereador muito bem conceituado lá em São Fidélis, tem um discurso leve, mas é firme. Então, assim, é um outro lugar que vai ser bom para acompanhar. Pesa o partido? O PL, por exemplo, está com o Zé William, a questão partidária lá, você acha que pode Eu acho que não, por causa do desgaste que a máquina enfrenta lá. Então, isso daí é o de menos lá. Só que uma coisa interessante lá, que eu acho que é a primeira eleição em 20 anos que o Davi Loureiro não tem alguma interferência direto ali. Então, vai ser interessante até por isso. Mas tem o Davi Neto. Mas não emplacou. Eu estou com um artigo do Matheus Berriel que ele fala justamente sobre isso, que eu estou engavetando esse artigo há um tempão, mas eu vou soltar. Que ele fala justamente sobre isso. É a primeira eleição que não vai ter
A força do força Davi. do Davi, Vamos ver o que isso resulta, né? Porque também a gente tem que lembrar que a última eleição que o Davi participou, o Igor estava aliado dele. Aí o Igor esteve aqui. Aí eu perguntei a Igor sobre essa questão do Davi Loureiro e falou que o Davi te dá um copo cheio de voto, mas tira outro transbordando. Então, assim, não sabe se compensa muito uma composição. E diz também, aí, o espaço, tentei falar com o Davi Loureiro, diga-se de passagem, diz também que Davi brigou com todo mundo ao longo da vida e com ele não foi diferente. Então vamos ver como que fica lá a política de São Fidélis. Agora, um município menor aqui da região, Cardoso Moreira, lá sempre foi também de eleição quente, né? Mas a prefeita Jeane conseguiu trazer para o seu grupo o que seria ali um dos principais adversários, foi na última eleição. Eu falei dos 113 votos de São Francisco de Itabapoana, tem que lembrar os 8 votos de Jeane sobre o Neto Sardinha na última eleição. E o Neto agora, ao que tudo indica, está junto com a Jeane. Será que ela liquida a fatura assim? Ou o Renatinho Medeiros, que também disputou aquela eleição, tem fôlego, aliado agora a GG, que era aliado de Jeane. Parece que Gilson e GG, que nunca tiveram do mesmo lado, agora estão. Ou seja, deu uma bagunçada no tabuleiro de Cardoso. Como que fica daqui para frente? Lá a situação já era mais tranquila para ela, porque quando você divide a oposição em 2 candidaturas numa cidade que não tem segundo turno, óbvio que a máquina vai ter ali 40% dos votos e vai ganhar. Então, já era confortável para ela. A saída do Neto foi porque ele ficou inviabilizado. O partido que ele se filiou ali, se não me engano, o presidente era filho do GG. O GG viu que não ia ter como ganhar a eleição com 2 candidaturas, tentou se juntar com o Renatinho, o Neto não quis, não aceitava, e aí a única saída para o Neto, de maneira honrosa, foi fazer um acordo com a Jeane. Fica mais tranquilo para ela, mas a gente tem que entender também que o eleitor do Neto, ele pode ter se sentido traído porque ele não votaria em Jeane, ele sempre foi oposição, então ele pode migrar para o Renatinho. Acredito eu que, dado o favoritismo que a Jeane tenha, é muito difícil ali de ter uma reviravolta. Principalmente Cardoso Moreira, que é uma cidade pequena, que os votos ali são bem consolidados. Então, eu acho que para ela ali, ela só consolidou mais ainda a vantagem que ela tinha e eu acredito que ali a diferença vai ser maior do que na última eleição de 8 votos. Daí eu acho que vai ser. Com certeza. Jeane é outro que quebrou também aquela dinastia que tinha ali em Cardoso, que era Gilson, Renato. GG foi novidade também, porque era Gilson, Renato, aí chegou GG, mas também o mesmo perfil, né? Assim, nunca teve uma mulher prefeita, e Jeane chegou. E antes disso ainda volta um Gilson e Renato. Tem isso também. Era ali só ia. Que Samã também era assim, né? Ia todo mundo meio parente, né? Armando com Otávio, falecido Otávio. Então, assim, Armando, Arnaldo e Otávio eram todos, assim, iam se revezando ali no poder. Fátima, que era do grupo também, mas não era, eu acho que não é parente de sangue de nenhum deles, que quebrou isso, né? E uma mulher também, né? Mais uma vez. Por falar em mulheres, Suzy, como que você está vendo a movimentação para a eleição na Câmara de Campos, que não tem uma mulher nesta legislatura como vereadora, e como que você analisa também o fato do União Brasil ter 3 candidatas mulheres competitivas nas cidades aqui da região, a saber, né, como nós já citamos todas elas, a Madeleine aqui em Campos, né, que, ao que tudo indica, parece estar ali na segunda colocação na disputa da Prefeitura de Campos, e as favoritas, Jeane e Carla Capucci. Olha, essa questão do União foi assim, muito boa, porque Campos, porque aqui é a região, a gente precisa mesmo. A gente também é uma região que sempre teve Carla, né, Machado, né, que era, durante muito tempo, foi a única representante. Aqui em Campos a gente teve Rosinha, mas Rosinha, porque assim, não basta ser mulher, né? E isso assim, também não é nenhuma crítica, né? Uma vez eu perguntei a Rosinha, como é que você vê, nessas matérias de Dia da Mulher, como é que você vê aqui
a participação das mulheres. Eu acho que não interessa se é homem, se é mulher, você tem que fazer um bom governo e tal. Então, ali você vê que já não é uma candidatura que é representativa da mulher. Por quê? O olhar feminino não é só ser fulano de fulano. É uma mulher porque é fulano de fulano. Mas não, ela ter a representatividade dela, ela olhar para as questões e olhar para as pautas que estão, por exemplo, na Câmara, que precisam ter um olhar feminino, que precisam ter um olhar diferenciado, porque um homem nunca vai olhar se tiver alguma proposta para uma licença, né? Vamos dizer assim. Aí, para um homem que é mais prático, que tem a sua mulher lá, que é ela que cuida dos filhos e tal, ele nunca vai olhar com o olhar de uma mulher que sabe o que é uma outra mulher, que sai de casa, que levanta cedo, que tem que pegar essa criança, deixar na casa da mãe, deixar em uma creche. É um olhar diferenciado. Eu acho que as mulheres, como prefeitas, também fazem muita diferença, de ter uma visão que mas não é uma visão maternal, mas é um olhar diferenciado de assuntos que precisam ser tratados. Precisa-se ter propostas e políticas para mulheres. Não é possível o que está acontecendo hoje no Brasil, e isso eu falo sempre. Quando eu era criança, a gente teve um boom de assassinatos de mulheres que era assim, uma coisa espantosa para a gente que era criança e para a sociedade em geral. Muito antes da Lei Maria da Penha, vinham protestos e começaram protestos, movimentos, em razão da violência contra a mulher. Isso, mais uma vez, não tinha rede social, não tinha nada disso, mas a explosão era muito grande. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é inadmissível. É inadmissível a quantidade de mulheres assassinadas, os assassinatos, cada um mais bárbaro do que o outro. Eu não sei se exatamente o que está passando na cabeça de homens, né? E aí, assim, é só o machismo? Será que esses homens também não precisam, em algum momento, de algum cuidado? De um cuidado não é de proteger esse homem, mas de educar, de chegar e falar: meu camarada, olha só, a gente casa, a gente está apaixonado, não sei o quê, aí acabou, a gente chora, a gente toma uma cerveja, a gente fica 2 dias fora, e é levantar e partir para outra. Por que matar tanto? Esses assassinatos bárbaros na frente de filho, assassinato e fazer vídeos ao vivo. Então, assim, são olhares que precisam ter uma coisa diferenciada, de saber o que está acontecendo, de saber que essa mulher, que às vezes fica lá sofrendo com esse homem, às vezes não tem uma oportunidade, não tem para onde ir. Então, como a prefeitura pode ajudar essa mulher? Como a Câmara Municipal, a gente está falando aqui, né, de município, pode ajudar essa mulher a sair dali, a sair daquela situação. E, às vezes, até não só monetariamente, mas te dá olha, o que você está vivendo é uma violência. E outro dia estava na defensoria, fui lá fazer ver uma ação de uma pessoa que tá rolando lá, e aí a defensoria aqui perto do fórum, fica assim, são 2 fileiras de cadeira, aí outra fileira do outro lado, fileira lá fora, e ali fica todo mundo, que quer o marido solto, que quer tudo, uso capião, tudo fica ali misturado. Aí tinha uma moça do meu lado, lá conversando com as outras, eu estava no celular, mas prestando atenção. E aí ela falando que ela estava indo lá para tirar o processo que o marido tinha. Aí, né, você vê o que você lê todos os dias nos jornais, nos sites, você vê nas redes sociais,
aquele quadro ali. Eu falei, gente, tá morta. Aí ela, não, porque aconteceu isso, mas ele me pediu desculpa, aí depois aconteceu de novo, aí pediu desculpa, aí eu fui na delegacia e virou processo, aí a família dele está aqui, não para de me ligar pedindo para eu tirar, acabar com o processo, e aí eu vim aqui para tirar e tal, ele falou que não vai acontecer mais, e eu só pensando assim. Aí eu só, né, me meti e falei, olha, você pensa direitinho, né? E você vê se é isso mesmo, conversa, tenta conversar com o defensor, eu não sei se tem algum assistente social lá e tal, porque eu falei, ali estava o retrato de uma possível vítima. E acaba também que ela estava sofrendo uma violência Estava, e psicológica ali aí para retirar o ainda para processo. retirar. Então, assim, qual é a diferença? Ah, se está homem, se está mulher. Não é igual, é diferente o olhar. Então, assim, é preciso que as pessoas olhem. Não acontece, a gente tem o voto evangélico, né? O voto evangélico, a igreja fala, vota e as pessoas votam. É preciso ter o voto da mulher, né? Mulheres comprometidas com a causa feminina, feminista, mas não é o feminista, que aí a gente fala, né, as pessoas acham que é contra homem, né, é oposto do homem, não. A causa feminista é aquela que permite até que você não queira participar dessa causa, mas que você tenha seus direitos dentro da sua casa, que tenha assegurados. Então, assim, é preciso que olhem, né? E aí eu chamo as mulheres para que aproveitem. A gente, às vezes, não quer ver horário eleitoral, acha um saco, todo mundo acha um saco política, não sei o quê, mas para um pouquinho, porque política é tudo, né? Política é desde o leite que você, às vezes, vai comprar, vai pegar para seu filho, até essa violência que você sofre, né? Um posto de saúde. Tudo envolve política. Então, olhem bem os seus candidatos e, principalmente, as candidatas mulheres, né? Você falou, a gente tem tempo ainda, Dá? Vamos lá. Você falou aqui da União, mas mais do que isso, tem o PL, né, que perdeu, ano passado, alguns vereadores aqui em Campos, né, outros partidos também, mas o PL, na convenção, fez questão de mostrar lá as candidatas dele, elas entraram de mãos dadas, né, para mostrar que não vão ser, né, teoricamente, não vão ser mais só de fachada, né, que são candidatas para valer e que tomara que tenha, porque né, aí, seja de direita, de esquerda, mas tomara que tenham mulheres na Câmara, porque é muito necessário. Sobre esse ponto, eu tenho só uma observação a fazer. É importante ter mulher, mas é importante ter mulher que represente a mulher. Uhum. Porque nós já tivemos vereadoras na Câmara e nós vimos que não tinham essa pauta. Vou dar um exemplo muito claro. Na última legislatura, sem ser essa outra, nós tivemos, eu acho que 4 mulheres ali. Porque eram 2 que foram eleitas, depois 2 suplentes, foi naquele caso do check-in. Que eu me lembro de um projeto que teve para mulher, foi um projeto do ABU, que o ônibus poderia parar depois de 9 horas da noite em qualquer lugar que a mulher quisesse. Eu não lembro de nenhum projeto vindo de mulheres ali para defender mulheres. Então, é importante que se tenha mulheres, mas é importante que tenha mulheres que defendam a causa. Porque senão não muda nada, vai ser a mesma coisa. E o grande risco de eleição ainda né, eu tenho um município na região dos Lagos que a prefeita é do marido, né? Nós tivemos isso no Noroeste também. Lívia do Chiquinho, e aí você tinha no Noroeste também a Margarete do Joelson, né? Daniela do Vaguinho. A Daniela do Vaguinho, por aí vai, né? A Rosinha Garotinho também, obviamente, a gente não pode deixar de citar aqui em Campos. Né? Governadora do Estado, chegou a governadora do Estado por ser a esposa do governador, primeiramente. Depois ela pode ter construído a carreira dela, mas inicialmente foi nesse ponto. Mas você vê que isso pega tanto de ser de alguém que lá a Lívia está saindo e agora ela está botando uma candidata que é a dela, é alguém de Lívia, né? Eu esqueci o nome da candidata agora. E isso tem que acabar, a pessoa tem que ser eleita pelas propostas, projetos dela, não é de ser de alguém, de representar alguém. Isso vale tanto para a mulher que vai disputar a Câmara, sobretudo, que é um mandato participativo, são mais, né, é um colegiado,
e, sobretudo, para quem vai governar uma cidade num cargo de executivo. Mas eu queria pegar esse gancho de Suzy da Câmara para jogar para você aí, Fabrício. Eleição, nós já estamos estourando tempo, né? De 2 programas, no caso, chegando a quase 1 hora. Mas como hoje é mais descontraído, é mais um balanço, dá para a gente falar rapidamente aqui. Eleição à Câmara de Campos. Teve essas mudanças que a Suzy citou aí em relação à cota de gênero, que atingiram alguns partidos. Foi o PSL, né? PL. Não, PL não. O PL não. O PL continuou com o Bruno Pezão. Isso. O Democratas. O antigo PSL, né? Que depois muita gente migrou pro PL, né? Então acaba confundindo um pouco a gente. Vai PSL, Democratas. O PSC. PSC. São esses. Os 3 partidos. Isso. Os 3 partidos. Então eu fiz aqui uma observação errada quando eu falei PL. Foi o PSL, né, que é hoje caciques do PL eram do PSL naquela época, que era o partido do presidente Bolsonaro, que era do PSL e depois migra ali para o PL. Mas, enfim, teve essa mudança toda ali. Então, para muita gente tem espaço aberto, Fabrício. Sua leitura é a mesma? Vamos lá, só fazendo uma observação do que você falou aí, de mulheres que foram eleitas, fulana do fulano. Pelo que eu vi até agora, Campos deve eleger uma vereadora, que é a filha do Thiago Rangel. Então segue essa linha que você falou aí, a Tamires do Thiago. Mas é até uma menina que surpreende, eu vi alguns discursos dela, pelo menos parece ser boa. Mas sobre a Câmara, eu acho que a oposição deve ter algumas mudanças, mas deve ser mínimas ali, deve ter uma surpresa ou outra em algum partido ali. Mas eu acho que a base do governo vai ter muita mudança. Porque as nominatas ali, elas foram montadas de uma forma diferente do que foi a oposição. O que acontece? O PP, por exemplo, são 6, ali devem eleger 6 vereadores. E ali vai ser uma briga de foice, porque ali tem, se não me engano, tem 9 vereadores, ou 8, alguma coisa assim. Então, tem vereadores ali como o Marquinho do Transporte, que vai ter dificuldade, tem outros vereadores assim que vão ter dificuldade. Em compensação, tem partidos como os Republicanos, que deve ter o Dudu Azevedo ali, que deve ter muito voto, junto com o Anderson de Matos, que deve se eleger junto. O MDB tem Silvinho Martins, Marcione e Álvaro César. A briga ali deve ser para 2 cadeiras. Ainda tem o Marcão Gomes ali. Então, deve ser uma briga ali que pode sair 2 vereadores. Então, eu acho que a base do governo vai ter muita mudança. E a oposição, nem tantas. Deve sair 2 ou 3 nomes ali no máximo. Mas, assim, por mais que a base tenha mudanças, né, a base também tem muito espaço para voltar a ser secretário. Essa nominata mesmo que você falou do PP, o que tem de ex-secretário ali como candidato... É uma nominata muito forte. Os candidatos ali de rabeira de nominato, como a gente fala, é candidato de 1.200 votos. Então, é uma nominata muito forte. Vai ser uma briga boa ali. Você aposta em 6 cadeiras ali? Sim. Foi o nome do Thiago Ferrugem falou que também. Mas 6 a 7, né? Não, 7 não. Ali dá para fazer 6. Suzy está acompanhando também essas brigas das nominatas? Não muito. Porque ali na questão do mais votado, é um outro assunto também, não vamos falar em nomes aqui, né? O Fabrício tem até aposta aí de quem vai ser mais votado. Hoje me ligaram também para fazer um bolão se acerta as 13 cadeiras da Câmara de São João da Barra. Parece que tá rolando um bolão desse lá em São João também, mas eu falei, esse ano eu não estou acompanhando São João da Barra tão de perto, não, deixa eu quietinho aqui em Campos. Mas há uma briga já assim, de mais votados e até de pretensos candidatos a presidente da Câmara, mas a principal briga hoje é saber quantos o governo faz, quanto a oposição faz. Sua opinião, Fabrício? É difícil de cravar, mas o que eu acho é o seguinte, se a oposição fizer 10 ou 9, tem grande chance da presidência da mesa na próxima legislatura ser da oposição. Porque existe o descontentamento por parte da base do governo com o avanço de Dudu, de Maninho, desses candidatos assim, que são preteridos pelo Vladimir e que eu não vou ser leviano aqui de cravar, mas os vereadores reclamam que está tendo uma falta de respeito. Que o Dudu é aliado do prefeito e vai em cima de um cabo eleitoral de um vereador que é aliado do prefeito. Isso foi dito na tribuna. Então isso daí não fica legal. Fora isso também... Muita gente acredita que Vladimir vai querer Dudu como presidente da Câmara, ou Fred Rangel. Só que existe um acordo prévio que seria Juninho Vigílio. O Thiago falou sobre isso. Então isso daí vai ser... Depois da eleição que vai começar essa novela, a gente vai ter muita notícia disso daí, que vai ser uma briga, ataque o tempo inteiro. Então eu acho que se a oposição fizer 10 vereadores,
tem muita chance de reverter o jogo lá em janeiro. Então, Fabrício fecha com um assunto que Suzy já tinha colocado lá no início, quando falou da questão dos erros da pré-candidatura do prefeito Vladimir, né? Essa briga interna por espaço. Então, para a gente fechar aqui rapidamente, já estamos 1 hora já no ar, falamos das cidades, vamos fazer um giro das cidades que faltam? Não vou falar de Conceição de Macabu, que a gente está com pouca informação de lá. E nem de Carapebus também, que pelo menos eu estou com pouca. Vocês têm informações de Carapebus? Tem lá o Dandinho, o candidato do Eduardo Cordeiro, que é um nome forte lá. O Bernard tem um desgaste lá, mas está com a máquina. E a gente sabe que máquina é máquina. Mas o Dandinho lá é um nome que pode dessa vez vencer, porque teve a eleição suplementar lá 2 anos atrás. Ele perdeu para o Bernard, mas o Eduardo Cordeiro, pelo menos o que parece, que vai apostar todas as suas fichas em Dandinho. O filho do Eduardo Cordeiro, o Eduardinho, é candidato a vereador também, que deve brigar por uma presidência de Câmara. Então, eu acho que lá a tendência lá é a oposição voltar ao poder. E Macaé, Suzy? O Elbert está, acho que é ele mesmo, né? Mas tem o doutor Aloysio. Tentando, né? Tem problemas jurídicos tem também. Tem problemas jurídicos. E quando ele saiu também não saiu muito bem, né? Muito bem avaliado. Para te falar a verdade, sinto só deles Felício dois. Laterça. Verdade, esqueci dele. Felício mandou mensagem de madrugada informando da convenção dele. Então tá com disposição para botar campanha na rua. Né? Eu estou acompanhando aqui no meu Instagram, que eu sigo ele também. Tinha esquecido dele, até peço desculpas. Tem também. Mas o Elbert figura como favorito. Como favorito, tem aí, mais uma vez, ele tem feito uma gestão legal. Tem a máquina, né? Então, assim, é muito difícil perder com a máquina. Né? Mas, assim, para que serve também a eleição? Para você também mostrar o seu potencial. Né? Então, além dele, mesmo quem não... esquentar o nome, né? Que as pessoas falam, né? Esquentar o nome para a próxima eleição, ou para o legislativo estadual ou federal, ou para a próxima municipal. Então, assim, acho que lá está mais ou menos tranquilo, mas vai... Assim, sempre pega fogo um pouquinho a eleição, né? Não tem essa tranquilidade não tem graça, toda, não tem graça. Senão não tem graça. E a gente precisa que pegue fogo, né? Porque senão como que a gente fica nos acessos? Vão lá embaixo. Notícia, fogo. E debates, Vladimir, será que vai? É um bom ponto. O Fabrício aposta que não, né? Não vai. Também acho que não. Eu conversei com o Thiago Ferrugem aqui, ele disse, né, que pelo prefeito ele vai. Mas é aquilo. Será que é só o prefeito que decide? Né? Porque estratégia de campanha é favorito, natural, é natural que favorito não compareça a debate. Eu pensei até fazer alguns debates aqui da região no Manchete, né, com das cidades aqui da região. Acho que vou apostar em São Francisco, acho que lá pode render, né, já que tá uma... Reforça a segurança. Olha, eu ia falar isso. Eu acho que eu vou fazer em outro local, local incerto e não sabido. Melhor. Mando buscar os candidatos e levo para algum local. Vídeo chamada é até mais seguro. Vídeo chamada não, porque quando eu fazia entrevista pro Folha no Ar, na época, o Folha no Ar, segunda edição, na eleição de 2020, aquela eleição que a gente teve que se desdobrar, né, tudo com live, devido à questão da pandemia, os candidatos diziam que eles tinham que fazer as lives de outro município, porque senão jogavam ferro na fiação para tombar a internet e não dá tempo da entrevista ao ar. E era ao vivo naquele período, na época do Folha no Ar, segunda edição. Tinha a primeira edição às 7 da manhã e a segunda edição às 6h30. Gente, olha, aqui no ar ainda, a gente encerrando esse bate-papo, agradecendo demais a vocês, e já vou aqui lançar para a última semana de campanha, a gente fazer uma mesa aí de balanço, aí sim com um cenário bem mais definido, né? Pesquisas, expectativa para as urnas, movimentações jurídicas que devem acontecer até lá, registros deferidos ou indeferidos, tudo isso acontece aí no próximo mês e a campanha em si. Aceita a proposta aí para a última semana? Aceito. Vambora. Então vamos lá. Obrigado a vocês. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Valeu, Arnaldo. Estou sempre à disposição. Só chamar. Beleza, Fabrício. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais e acesse, né? Acesse lá o Clique Campus, blog da Suzy Monteiro, blog da Arnaldo Neto. Espero você numa próxima oportunidade. Até lá.